Fala pessoal, bora para mais um vídeo então? Hoje a gente vai fazer a implementação do método store da nossa classe de serviço para users do sistema. Antes de começar, se você ainda não está inscrito no canal, faz a sua inscrição aí e deixa o seu joinha no vídeo, beleza? Bora lá então. Partindo de onde a gente parou no vídeo anterior, a gente chega aqui no nosso user service e a gente tem esse método store para ser implementado. Deixa eu reduzir esse console um pouco para aumentar o nosso espaço. E aí vamos lá. Como a gente vai fazer um cadastro de usuário aqui nesse método, é onde a gente vai realmente começar a comunicar com o banco de dados, a gente precisa simplesmente solicitar isso ao repositório, que ele faça esse cadastro, e a gente tem que verificar se esse cadastro foi realizado com sucesso ou se teve algum problema e fazer um retorno de informação para quem estiver consumindo esse user service. Então, antes de mais nada, a gente vai colocar um try catch para ele pegar qualquer tipo de exceção que aconteça dentro da nossa execução de sistema aqui. Então, um try catch exception. A gente pode usar essa classe de exceção. E aqui a gente passa uma variável. Deixa só exinho para ficar mais enxuto. E a gente já tem esse bloco que vai fazer a verificação de qualquer tipo de exceção que exista no que a gente for implementar. Se por acaso ele chegar a ter uma exceção, a gente não vai ficar tratando muito os tipos de exceções e por aí vai. A gente só vai retornar um erro para quem estiver fazendo o consumo desse service, para que a gente possa saber, beleza? Depois a gente pode até passar com mais calma em tratamentos de exceções. Então a gente vai simplesmente retornar um array, que ele vai ter algumas chaves que a gente vai especificar agora. A primeira dela é success, e aí a gente já vai poder dizer que é um sucesso falso, ou seja, não obteve sucesso. E a gente pode passar uma mensagem também, message, erro de execução. Erro de execução. Deixar simplesmente assim quando acontecer um erro dentro do nosso service. E aí aqui dentro do service em si, a gente precisa já definir como é que vai ser o retorno caso ele tenha sucesso. E aí uma coisa interessante é que a gente mantenha o padrão de retorno tanto no sucesso quanto no erro, para que seja mais fácil tratar isso dentro do nosso sistema. Então, a gente tem uma diferença. Então, o sucesso ele acontece nesse bloco de código. Mensagem usuário cadastrado, afinal de contas é um método de cadastro de usuário. E a gente pode colocar um data aqui, que vai ser o nosso usuário. Mas a gente ainda não tem usuário. Realmente, nós não temos ainda. Para a gente criar esse usuário, a gente declara essa variável aqui em cima e a gente faz uma atribuição. A atribuição que a gente vai fazer aqui é o retorno do que o nosso repositório vai fazer. Então, como é que a gente faz isso? This repository create. E aí, aqui a gente está usando um método da classe de repositório, e esses métodos que essa classe tem, eles estão lá na documentação daquele pacote que a gente usou. Porém, não vou ficar mostrando a documentação, e aí você tem todo o tempo do mundo para poder fazer isso, todo o tempo do mundo na medida do possível, é claro. Mas esse método create, ele nos pede um parâmetro, que é um parâmetro de informações, é um conjunto de dados, é um array que nós precisamos informar aqui. E a gente vai chamar esse array de data, ou seja, informações. Com esse array, ele faz a inserção do usuário, e aí já deve ficar meio evidente para você que esses dados que nós precisamos passar são os dados de um cadastro de usuário, que é o que a gente tem aqui dentro do nosso modelo de usuário. São estes dados aqui que a gente precisa passar por via array aqui. Desse modo, o nosso usuário ele já vai ser criado.
E esse data ele tem que vir de algum lugar. Logo, a gente já define que o nosso método store necessita deste parâmetro data. E aqui, no vídeo anterior, a gente falou bastante sobre regras de negócio dentro do service. Um exemplo que a gente tem é a validação de dados. Se a gente abrir um controller daqueles que a gente já tem criado, por exemplo, users controller, e a gente vir no método store, ele traz uma validação aqui do usuário. A gente vai pegar essa mesma validação que ele faz e trazer ela para cá. Ou seja, se a gente estiver usando um controller para fazer cadastro de usuários, todas as vezes essa validação tem que ser implementada aonde vai acontecer aquele cadastro. Quando a gente passa a usar o service, a gente joga a validação para o service e então essa validação acontece em um lugar só do sistema, mas sempre quando acontece uma chamada desse método, aquilo ali vai acontecer. E esse é o grande benefício da gente trabalhar dessa forma. E aqui já voltando para o nosso código, a gente está usando uma classe Validator Interface e a gente precisa levar ela lá para o nosso sistema. Dentro do nosso service, né? Já traz ela para cá e pronto, isso aqui vai estar funcionando sem nenhum problema. Esse validator, e aqui a gente tem que mudar também para data, ou seja, ele pega o nosso array de dados que a gente passou por parâmetro, faz uma validação, verifica se a validação é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, ele faz a inserção do usuário. E aonde a gente configura essa validação? Aqui dentro de validators no nosso sistema, a gente tem o user validator e aí a gente abre ele. A gente tem essas duas regras, a regra de atualização e a regra de um novo registro, para a gente criar um novo registro. E o que a gente precisa fazer nesse momento? Abrir a nossa classe user e verificar quais dados aqui são obrigatórios e preencher esse nosso array aqui. Então a gente tem os campos do nosso registro. Vamos lá. Vamos deixar o CPF, o nome e só eles por enquanto. E aí, para a gente definir, por exemplo, que esse CPF, esses nomes são obrigatórios, a gente passa, isso daqui é a chave, né, da posição do array, e o valor a gente passa required. Existem outras opções de validação aqui? Existem, a gente pode dizer que é um número inteiro, então, por exemplo, mínimo 3, máximo 10, a gente pode fazer validação com chaves estrangeiras dentro da nossa tabela, a gente vai chegar a ver isso aqui também, mas por enquanto a gente só vai usar essa validação que é a mais simples, que é de require, e se você também quiser ver quais são as possibilidades de validação aqui, na documentação no Laravel tem uma seção de validação que especifica todas as regras que é possível a gente usar. Mas ao longo dos vídeos aqui, nos próximos vídeos, conforme a gente for progredindo, a gente vai ver bastante disso daqui. Então, a gente já realiza o cadastro do usuário com essa regra de negócio que a gente tem, e aí a gente precisa simplesmente alterar o nosso controller para ele poder trabalhar com o service. Repara o seguinte, dentro da classe de controller, a gente tem uma estrutura um pouco semelhante com o nosso service. Ele traz o validator, o repository. O validator nós não vamos usar aqui, então a gente pode remover ele. O repositório pode deixar, que ele vai ser útil quando a gente vai fazendo uma listagem de usuários. E a gente vai inserir o service, que agora a gente tem uma nova camada, que é o user service. E aqui a gente faz a mesma coisa, service. Só que aqui não é assim. Pode ser assim? Pode, mas eu não acho muito legal de usar dessa forma pela legibilidade de código. Se a gente tem um local apropriado para fazer isso daqui, eu não vejo por que não ser assim. Aqui a gente faz a mesma coisa, a gente já fez a injeção da dependência aqui, então nós precisamos agora passar da variável
local do método para a variável local da classe. This service recebe service. Se você não está muito habituado à orientação a objeto, isso daqui pode te causar alguma confusão. E se for esse o caso, deixa um comentário aí no vídeo que aí a gente conversa um pouco mais, com mais calma sobre orientação de objetos, beleza? O método index deixa da forma como está. E o método store a gente vai trabalhar nele um pouquinho diferente. A gente vai remover toda essa implementação aqui. E o que nós vamos fazer é o seguinte. Esse método store, ele vai fazer o seguinte. A gente vai ter uma request. E essa request ela vai chamar o service, this service. E aí, vamos ver se ele já traz o método. Ele não trouxe. Mas o método se chama store. Então a gente tem this service store. E a gente precisa passar o parâmetro array, que é os objetos, aliás, os dados que nós precisamos para criar um objeto usuário. Esses dados vão vir daqui, ó, da nossa request. E como é que a gente faz para acessar os dados enviados pelo formulário? Então, a gente chama request e chama o método all, ou seja, ele vai pegar todos os dados que vieram do formulário e vai jogar lá para o service de usuário. Ele vai fazer a validação, ele vai fazer a inserção, ele vai fazer o que precisar ser feito se tratando do cadastro de usuário. Se deu certo, ele retorna um usuário. Se deu errado, ele retorna uma mensagem de erro. A gente escreveu essa regra de negócio. Então o que o nosso controle precisa fazer é simplesmente acionar esse método e verificar o retorno. Ó, deu certo ou não deu certo. Beleza? E aí como é que a gente faz? Aqui a gente vai retornar a view de index do nosso usuário e depois a gente vai ver algumas coisas que o Laravel traz sobre a forma como a gente pode lançar a mensagem para o usuário na tela. Ele já tem algumas facilidades que ele traz para nós e nós vamos usar bastante isso daí. A gente só vai verificar aqui se a request success, ou seja, se teve um sucesso lá naquele método store, a gente já sabe que existe um usuário para ser enviado aqui. Então, usuário é igual a request data. Lembra que a gente fez o retorno dessa request? Cadê? Aqui, ó. A gente fez o retorno do data com o nosso novo usuário. Então, a gente consegue acessar esse usuário desta forma aqui. E se a gente não tiver um novo usuário, a gente pode definir esse usuário como null. Simplesmente para a gente não ter erro aqui na hora que a gente for usar esse bloco de código. E aqui na nossa user index, a gente retorna já um parâmetro, que é o parâmetro usuário. E a gente chega aqui, ó, usuário. Opa, aqui é vírgula. E aqui é um array. Desse modo, o que a gente fez? A gente acionou o método store, pediu para ele criar, através do service, esse novo usuário. Nós verificamos se houve sucesso ou se houve falha e transferimos o resultado daquilo para a nossa view, que nada mais é do que o controller tem que fazer. Ele tem que receber dados, direcionar para quem vai tratar e retornar isso para o usuário, ou seja, para o solicitante. Beleza? Então vamos colocar isso na prática. Para a gente fazer isso, a gente precisa de uma rota. E aí, para a gente definir a nossa rota, a gente vai definir de uma forma diferente. A gente vai usar o resource. Isso. A gente chama ele dessa forma. Resource. É um método diferente dos outros. Aqui a gente está definindo rota por rota. E o resource, ele define um grupo de rotas para nós de relação a um objeto. Quando a gente está falando de um CRUD, ou seja, criar, alterar, visualizar e remover um registro, é uma rotina muito comum. Então, o Laravel já traz
essa forma de declarar rotas que já vão trazer todas essas rotas para nós. Rota de cadastro, que é o post, uma rota para atualização, para remoção, visualização e por aí vai. Como é que a gente usa esse novo método? A gente define o nome da nossa rota da mesma forma, e aqui o segundo atributo, ao invés de ser um array, a gente vai passar um controller, uma string, que é o nome do nosso controller, que no nosso caso é users controller. E aí nós temos um terceiro parâmetro, que é um array de dados, mas que é bem diferente desse daqui. Aqui a gente vai definir nome das rotas, isso por grupo, que por enquanto a gente não vai usar. E a gente pode remover essa outra rota. E aí o método que cada rota vai usar já vai ser isso totalmente especificado de forma automática. E o importante é que a gente já tem esse controller com o nome dos métodos da forma como precisa ser. E agora a gente precisa levar isso lá para a nossa view de usuário, que é a nossa index. E aí a gente precisa chamar aqui a nossa rota, que a gente não passou no vídeo anterior, porque a gente não havia criado ela. Então route, e aí a gente chama ela user.create. E a gente precisa agora testar isso tudo, né? A gente roda o servidor. Só um minuto que esse servidor já está sendo rodado em algum lugar. Vamos remover ele. Um outro projeto meu que está rodando aqui. Bom, agora sim, servidor rodando. E a gente tem lá a nossa tela de login. O e-mail é inválido, eu esqueci que eu coloquei um e-mail diferente aqui, então eu tenho que confirmar ele na minha seed. É joãozinho@sistema.com. Jamais lembraria desse e-mail. Agora não. E aqui no nosso menu de usuários, a princípio a gente já tem que conseguir cadastrar o usuário. Afinal de contas a gente implementou tudo, a gente só precisa ver se está tudo correto. Faltou um link aqui, a gente clica, a gente não vai para a rota, então a gente já pode fazer essa correção no nosso menu lateral e passar aqui, abre chave 2 vezes, fecha chave 2 vezes, route user.index. Atualize isso daqui e vamos ver se surtiu efeito. A gente precisa então digitar aqui as informações do nosso usuário. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Guilherme. Telefone 3535. Opa, a nossa edição de vídeo rapidamente já corrigiu o bug ali. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E-mail. Vamos pôr o mesmo e-mail do Joãozinho. Não vamos não, porque senão vai dar erro. Joãozinho 2. E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver o que acontece. Não quero saber a senha não. Bom, ele não conseguiu gerar, ele não conseguiu prosseguir. Ele deu um erro de método não permitido na rota user_create. Isso foi um engano que eu cometi aqui. Na verdade, não é user_create, é user_store, a rota que nós devemos usar. E aí a user_create ela não vai funcionar mesmo. A rota que o resource traz para nós é uma rota chamada store. E aí vamos preencher tudo de novo aqui. 1, 2, 1, 2, 3, aliás, 3, tá? Guilherme. Colocar qualquer tipo de informação aqui, só pra gente o e-mail do Joãozinho e a senha do Joãozinho. Vamos ver agora o que acontece. This action is unauthorized. Ou seja, no nosso bom português, essa ação não está autorizada. Por que isso aconteceu? Se a gente vier
Aqui no nosso controller, cadê? Vamos fechar que a gente acha mais fácil, né? Opa, fechei demais. Se a gente abrir o nosso Users Controller, a gente está usando no método Store uma classe por injeção de dependência que é User Create Request. Ou seja, é uma classe que vai tratar a requisição quando a gente quiser criar um usuário. E onde que essa classe está? E aqui dentro, ó, vamos fechar isso tudo para ficar mais fácil de visualizar. Opa, só fechar isso tudo. E a gente vai entrar em App HTTP Requests. E a gente tem essas duas classes aqui. Conforme a gente for criando nossas entidades, as classes para cada uma das entidades vão sendo criadas aqui também. Então a gente tem a User Create Request e a gente tem um método Authorize e um método Roles. Esse método Roles ele faz uma pré-validação dos dados. A gente pode fazer aqui ou deixar lá para o service. Eu prefiro que a gente faça isso no service. E aqui a gente trabalha algum outro tipo de validação de dado. E o método Authorize é para a gente implementar regra de negócio sobre acesso à funcionalidade. Por exemplo, controle de permissão de usuário, se ele pode ou não pode cadastrar alguém, por exemplo. Então, para a gente poder prosseguir, a gente tem que mudar para True, tanto aqui, e a gente já pode fazer no Update também, para não ter esse problema lá na frente. E agora vamos fazer o teste novamente. E-mail do joãozinho3@hotmail.com e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver o que acontece agora. Será que cadastra? Bom, ele não deu nenhum erro aqui, mas a gente também não trouxe nenhuma mensagem de erro. Será que cadastrou? Será que não cadastrou? Como que a gente faz essa verificação? Ou a gente faz uma impressão aqui na tela, ou a gente acessa o nosso banco de dados, ou a gente usa o Thinker, que é um recurso que o Laravel traz para nós. E a gente usa ele através de um console. Aqui no meu Visual Code, eu já tenho um console. Se você não tem, é a mesma coisa do processo para iniciar o projeto. Você abre o console, acessa a pasta do projeto, e aí, vamos lá. Ó. PHP Artisan Thinker. Ele começa aqui a informar para nós, e aí vamos lá. A gente vai usar a classe usuário, a gente só precisa desse namespace, ó, que a gente vai fazer o seguinte, ó, use app/ents/user, ponto e vírgula, dá um ok. Quando ele dá esse null, é porque deu tudo certo, não aconteceu nenhum problema. E aqui a gente vai fazer aqui, ó, user, nós vamos acessar o método all da classe usuário, que a princípio ela deve listar todos os usuários, é o que se espera deste método, uma listagem de todos os registros da tabela que essa classe modelo se responsabiliza por. Então vamos lá, a gente faz a impressão aqui e ele já traz tudo que a gente tem no banco. Então a gente tem o joãozinho@sistema.com, um outro joãozinho@sistema.com, o joãosistema.com e a gente não tem o usuário que a gente acabou de criar. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que aconteceu algum erro no sistema e passou despercebido. A gente precisa verificar isso e aí a gente pode até enviar uma nova requisição, mas isso não vai fazer efeito nenhum para nós aqui. A gente pediu o usuário novo, a listagem de novo, vai trazer o mesmo resultado para nós. Para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai fazer a resolução desse cadastro no próximo vídeo. E se você tiver com expectativa aí para ver essa resolução logo, deixa aí no comentário, se inscreve no canal se você não tiver inscrito e deixa o seu joinha, beleza? Até o próximo vídeo.